Então, 20. Vamos lá, gente. Jovens amigos, vamos lá. Considere o triângulo escaleno ABC e os pontos P e Q pertencentes ao plano de ABC e exteriores a esse triângulo. Se... aí agora deixa eu construir aqui o triângulo ABC, né? Triângulo ABC. Legal. A, B, C. Show. Os pontos P e Q pertencem ao plano, lá. Se os ângulos PAC e QBC são iguais, tá. Então, PAC, vamos construir o ângulo PAC, vou colocar o P aqui e ver se funciona. Tá? Se não funcionar, a gente desenha ele em outro lugar. Então, ângulo PAC e o ângulo QBC. Nesse formato que está aqui, está o mesmo ângulo, né? Então, nós temos aí dois ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse. Show! As medidas dos ângulos PCA e QCB... fez sentido, né? Tá igualzinho. M é ponto médio de AC. N é ponto médio de BC. Eu vou ler na questão e construindo o que ele está falando, né? S1 é a área do triângulo PAM, então eu vou colocar o N do lado de fora. PAM, ele chama essa área aqui de S1. S2 é a área QBN. S3 é do PMC. E S4 QNC. S4. Ok? Tá aí. Tudo de acordo, né? E aí ele quer saber o que é verdade, tá? Bom, antes da gente falar dessas verdades, esses são os triângulos que a gente vai ter as áreas cobradas, né? Esses triângulos que estão aqui e que eu estou rachurando para você. Bom, eles têm áreas iguais. S1 é igual a S3, porque isso aqui é ponto médio. E S2 é igual a S4, certo? Portanto, a gente pode dizer que S1 dividido por S4 é igual a S3 dividido por S2, sim? Certinho, né? Por quê, professor? Porque se você chamar isso aqui de X e isso aqui de Y, S1 pode ser substituído por X, S4 por Y. S3 pode ser substituído por X e S2 por Y. Tá vendo como é que a igualdade se manteve? Então, essa 1 é verdadeira. Muito legal, né? Beleza. 2. S1 está para S2. S1 está para S2. Assim como PM ao quadrado está para QN ao quadrado. Muito bem. Então, vamos lá. Galera, os triângulos APC e BCQ são semelhantes. Como é que você sabe disso, professor? Dois ângulos internos iguais. Um tracinho, dois tracinhos, dois tracinhos. Dois ângulos internos iguais. Então, o terceiro também é, logo eles são semelhantes. Já que eles são semelhantes... calma aí... S1 sobre S2... Isso. Como eles são semelhantes, esse ângulo é igual a esse. E aí a gente conclui que os triângulos APM e BNQ também são semelhantes. Tá legal? E agora sim a gente pode concluir o que a questão pediu. Essa área dividido por essa área é esse lado oposto a uma linha, né? Dividido por esse lado. Só que como isso aqui pertence à primeira dimensão, a gente tem que levar ao quadrado, como a gente viu há pouco. Cara, é muito difícil de escrever aqui na ponta. Quadrado. Tá aí.
Beleza? Então isso aqui é verdade. Sobe aqui para eu poder falar isso pela última vez. Jovens, se você quer aplicar semelhança entre área e medida de comprimento, tem que elevar a medida de comprimento ao quadrado. Não pode ficar área sobre comprimento, tá? Para fazer semelhança, ok? Não é razão entre áreas. Razão entre áreas pode, mas semelhança, não. Ok? Por isso que eu elevo ao quadrado, tá? A área sobre lado ao quadrado é igual a área sobre lado ao quadrado. A área sobre apótema ao quadrado é a área sobre apótema ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Bom, então, desce na tela aqui para a gente tentar concluir a última. Será que S1 está para S3? S1 está para S3. Isso é x sobre x. Assim como S2 está para S4, ou seja, y sobre y. Sim, os dois dão 1, né? Isso aqui é x, isso aqui é x. Isso aqui é y, isso aqui é y. Certinho. Todas as afirmativas são verdadeiras. Próxima questão. Questão 21. Vamos lá. Um círculo... Pô, tava sentindo falta dos círculos, né? Um círculo alfa. Quase que saiu bom. Não. Não. Melhorou. Dá mais um ovo, mas tudo bem. Um círculo... Não, vou de novo. Galera, vai sair um círculo bom. Juro. Tá. Melhorou mesmo. Então, círculo alfa de centro A e raio 2 raiz de 3 é tangente interior a um outro círculo. Então esse aqui é o círculo que está do lado externo, né? Ele tem raio 6 raiz de 3. Ou seja, o outro círculo, ele vai estar assim. Muito bem. Isso aqui mede 2 raiz de 3. Isso aqui mede 2 raiz de 3. E isso aqui mede 2 raiz de 3. E ele disse que o círculo beta tem centro O. E o círculo alfa, que é esse aqui, tem centro em A. E ele é tangente ao círculo maior no ponto B. Pronto, tá aí. Calma aí. Isso. Tudo certinho. O raio OC é tangente a alfa num ponto D. Então... não ficou bom. Deixa eu desenhar melhor. Não. Tá meio secante, né? Pronto, melhorou. Num ponto D. Qual é a medida da área limitada pelo segmento DC? O que é DC? DC é o raio. Isso aqui é C. Tá. Pelo segmento DC. Vai acompanhando, ó. E os menores arcos BC, de beta, e BD, de alfa. Ou seja... essa figurinha aí, tá? Bom, eu vou te mostrar aqui qual vai ser a minha estratégia para poder achar essa área. Primeiro, eu vou achar a área desse setor. Aí eu vou subtrair. Deixa eu ver o que eu vou subtrair. Deixa eu pensar. Isso.
Vou subtrair um triângulo. Deixa eu ir colorindo aqui. Ah, tá de vermelho, né? Então, deixa eu colorir de vermelho. Primeiro eu vou calcular a área desse setor grande aí. Aí eu vou diminuir esse triângulo. E esse setor. Porque isso aqui também é um setor. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer de novo. Aí. Que eu vou pintar de verde. Certo? Então, se eu pegar esse cara e subtrair isso, eu encontro o pedacinho que eu quero, tá bom? Então, agora eu já consegui descobrir que eu preciso achar essa área e diminuir duas. Então, vamos lá. Só para ficar organizado, vou chamar isso aqui de S1, isso aqui de S2 e isso aqui de S3, tá? Então, vamos calcular cada uma. S1, como é que eu acho a área de setor? Vamos lá. Setor alfa π r ao quadrado sobre 360 graus. É assim que você calcula a área de um setor, ou por regra de 3, tá? Como a gente viu na teoria. Como é que fica a área, professor? Pois pronto, vamos lá. Qual é o raio? O raio desse cara aqui é 6 raiz de 3. E aqui também mede 6 raiz de 3. Deixa que eu estou olhando todas as medidas, deixa eu ver logo tudo, né? Bom, isso aqui mede 4 raiz de 3. Isso aqui mede 2 raiz de 3. E deixa eu apagar a seta. Vou colocar esse 3 em outro lugar. Isso aqui a gente vai ter que calcular, vou chamar de x. Vai ter que calcular? Não, não vai ter que calcular não, porque a gente sabe o raio. O raio é 2 raiz de 3. Esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus e esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Tudo certinho. Então, vamos lá. Vamos achar, então, a área S1. A área S1 é alfa, que é um ângulo de 30 graus. Isso, 30 graus. Por que, professor? Aqui, ó, vou concluir contigo, ó. Esse triângulo aqui é egípcio, tá vendo? O triângulo ADO. Como é que o senhor sabe, professor? Aqui, ó. 2 raiz de 3. Eu já saí colocando ali sem explicar, né? Deixa eu explicar. Então, se você não sabe nada sobre triângulo egípcio, relaxa. Você pode fazer assim, ó. Seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você corta, isso aqui dá meio. O ângulo cujo seno é meio é 30 graus. Se isso aqui mede 30, isso aqui é um ponto de tangência, né? Isso aqui mede 60, e por isso que aqui mede 120, tá bom? Eu coloquei o 120 e não justifiquei. Bom, beleza. Isso aqui é o de menos. Aliás, é o de menos o caramba, né? Sem isso a gente não resolve. Mas, enfim. Bom, aí isso vai ficar assim, 30. Ele quer que mantenha π na resposta, então eu não vou substituir. Vezes o raio é 6 raiz de 3, tudo isso dividido por 360. Corta, isso aqui dá 12, aí fica assim, π vezes 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 ao quadrado dá 3, isso tudo dividido por 12. 36 dividido por 12 é 3, 9π. Então, a gente acabou de descobrir que esse cara aqui tem área 9π. Agora, vamos para S2. S2 é um triângulo assim. Aqui mede 4 raiz de 3. Então, S2. Aqui mede 2 raiz de 3. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então, quanto é que vale S2, professor? Lado vezes lado vezes seno de 60 sobre 2. Olha a fórmula em jogo aí, ó. Fórmula importante pra caramba, né? Corta 2 com 2. 4 vezes 3, 12. E o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Isso fica
6 raiz de 3. Então, a gente acabou de encontrar que essa área aqui é 6 raiz de 3. E agora vamos para S3, que não é nada mais, nada menos que um setor. Deixa eu desenhar ele mais ou menos no mesmo formato. Nossa Senhora. Não sabe desenhar não, né, professor? Não. Então, isso aqui fica 2 raiz de 3. E é só isso que a gente precisa para poder achar a área, né? A área S3 vai ser alfa π r ao quadrado sobre 360 graus. 120 graus vezes π. Ele quer que a resposta tenha raiz? Tem, quer. Então, vezes o raio ao quadrado sobre 360, ok? So, this cuts with this, that's 3. Caraca, professor. É, rapaz. Então, π vezes 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Dividido por 3, cortou, 4π. E aí, qual que vai ser a resposta? Já que isso aqui é 4π, o que a gente faz? 9π menos 6 raiz de 3 menos 4π. 9 menos 4. 5π minus 6 square root of 3. Caraca, professor. Pois é. Então, gabarito, letra D de dado. Ok? Próxima questão, questão 2. Olha só. Em lugar do quadrado de lado igual a 1, tomou-se como unidade de área o triângulo equilátero de lado igual a 1. O que muda com isso? Olha que questão diferente, né? Ela não é difícil, mas ela é diferente, tá bom? Mas essa aqui realmente não é difícil. Antes, a unidade de área era essa. Uma unidade de área era 1 centímetro quadrado. Só que agora, a unidade de área é... Uma unidade de área agora é a área do triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra disso, hein? Isso dá raiz de 3 sobre 4. Essa é a nova unidade de área. Uma unidade de área é raiz de 3/4 centímetros quadrados. Eu esqueci de colocar a unidade. Aqui ela é importantíssima, né? Qual será nessa nova unidade? Ah, sim. Qual será nessa nova unidade o número que expressará... Agora, olha como é que ele é maldoso, né? Olha a letra A. Eu amei a letra A. A letra A é ótima. Essa, eu digo letra A aqui. Olha isso. Isso aqui mede 6 e isso aqui mede 4. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados, professor. Ah, moleque, acertei. Não é a letra A. Por que não é a letra A? Porque ele não quer a resposta em centímetros quadrados. Ele quer a resposta em U, né? Essa nova unidade, né? Então, eu preciso montar a regra de 3, né? Quantas unidades serão 24 centímetros quadrados? Olha que filho da mãe, né? Cara, essa letra A, muita vontade de rir, cara. Porque há muita gente a marcar a letra A. Muito louco, né? Bom, beleza, vamos montar aí. Multiplica em cruz, aí fica x raiz de 3 sobre 4 é igual a 24. Tá? Aí fica x raiz de 3 é igual a 96, né? Aí vai ficar 96 raiz de 3 sobre 3, já racionalizei, tá? Isso aqui vira 32. 32 raiz de 3 unidades. Agora sim, letra E, tá? Então sobe aqui.
Muito cuidado com essas criações de unidades da prova do Colégio Naval. Era mais para antigamente, tá? Mas vai que, né? Tem uma questão que a gente já resolveu nesses blocos aí, de resoluções, questões de CN, que ele criava a unidade naval. Era um naval. Você lembra disso? Um naval, se eu não me engano, era um arco... Era a medida de um arco de 1 radiano, se eu não me engano. Isso, inscrito num círculo de raio equivalente, igual ao comprimento do arco. Aí ele criou essa unidade, você não pode dar a resposta nem em radianos, nem em graus. Tem que ser em naval. Aqui ele criou a unidade, você pode dar um nome para a unidade, é um pastel. Pronto, eu sou gordo, então eu penso em comida. Então, olha só, um pastel é igual a não sei quantos centímetros quadrados. Você não pode dar sua resposta em centímetros quadrados. Tem que dar a resposta em pastel, tá? Show de bola? Bom, 22... Caraca, eu perdi o número da questão. Ah, achei, 22. Doença, né, professor? Isso. Então, olha só, vamos lá. Questão 23, Maurício olhando pra mim assim, what the fuck, man? Então, vamos lá. 3, 2, 1, desce pra tela, já tá na tela, né? Então, show de bola. Questão 23. Em um triângulo ABC, o cateto AC e a hipotenusa BC medem, respectivamente, 10 e 40. Tá. Eu ainda não vou colocar os nomes, não. Calma aí. Pronto, melhorou. Se BC é hipotenusa, A é o ângulo reto. Porque a hipotenusa, ela tem os dois vértices que não são aqueles formados pelo ângulo reto. Então, com certeza, A é o ângulo reto. Tá. E isso aqui mede 40. O outro cateto mede 10. Aí, só pra gente ficar certinho, deixa eu ver quanto é que mede o outro. 40 é igual a 10 ao quadrado, mais o outro cateto, que vai ser o cateto AB. Isso vai ficar 1.600 menos 100 dá 1.500. Isso dá 10 raiz de 15. Por que eu fiz isso? Porque 10 raiz de 15 é maior que 10. Isso significa que a B é maior que a C. Só para ficar direitinho, tá? Então, a gente já sabe que a C mede 10. E eu acho que isso aqui não vai servir para mais nada. Só para mostrar que é o cateto maior mesmo. Tá? Só para ficar bonitinho. Tá. Sabe-se que os segmentos CX, ótimo, desenhei na posição certa, né? Dividem o ângulo ACB em 4 ângulos... de medidas iguais. Tá, ficou um ponto aqui que o meu toque não permite. Então, vou dividir aqui em 4 partes iguais. Vamos ver como é que fica, tá? Vamos lá. Olha lá, um ângulo igual. Outro ângulo igual. E outro ângulo igual. Eu já vou falar, antes de qualquer pessoa falar, o fato desses ângulos serem iguais não significa que essas medidas são iguais, ok? Pelo amor de Deus, bissetriz não é mediana, sobe aqui comigo. Não confundam as sevianas. Ah, professor, dividiu em um ângulo igual lá em cima, então vai dividir ao meio lá embaixo. Não é assim que funciona. Isso só acontece se o seu triângulo for isósceles e a bissetriz partir dos vértices que saem os lados congruentes. E se ele for equilátero, funciona para qualquer caso, porque todos os lados são congruentes. Mas se o triângulo for escaleno, como é o caso, bissetriz nunca vai ser mediana. Nunca. Olha a palavra forte, né? Nunca. Bissetriz nunca é mediana em triângulos escalenos,
tá? Então, nada de ficar dividindo ângulos em pedaços iguais. Lados em pedaços iguais, tá? Show de bola? Bom, aí, gente, a gente vai continuar lendo a questão, né? Então, desce na tela comigo. Sabe-se que os segmentos CX, CY e CZ... mas ele não disse quais são, né? Tá, não vou colocar ainda não. Dividem o ângulo ACB em 4 ângulos de medida iguais. E que AX, XY, YZ e ZB são segmentos consecutivos. Então, ó, AX, XY, YZ e ZB. Pronto, certinho. Tinha feito certo. Show de bola. Se S1, S2, S3 e S4 são, respectivamente, as áreas do triângulo CAX, CXY, CYZ e CZB, quanto vale essa razão aqui? Cara, eu já olho isso aqui falando assim, esse cara não vai me pegar não. Olha só, o que é S1 sobre S2? Professor, é essa área dividida por essa. Sim, legal, mas esses dois triângulos não têm mesmas alturas? Não acredito. Pois é, cara, vai ficar X sobre XY. O senhor é esperto, né, professor? Razão entre áreas pode fazer isso. Isso. Que viagem. Pois é, rapaz. Agora olha isso. Tem mais uma coisa que você pode fazer. Tem? Não acredito. Pois é. Você pode fazer assim, ó. Isso aqui não é uma bissetriz? Teorema da bissetriz interna. AX está para XY, assim como AC, que mede 10, está para CY. Todo mundo entende isso? Olha como S1 sobre S2 foi se transmutando, né? Daqui para cá eu usei o quê? Relações entre áreas. E daqui para cá, professor? Teorema da bissetriz interna. Sobe aqui. Tá vendo? É um conjunto de mecânicas geométricas que vão fazendo coisas virarem outras coisas que são mais úteis, porque agora eu já achei um número ali dentro. E eu já vi aqui que vai acontecer um negócio muito mais legal do que você imagina. Desce aqui para você ver. Olha só que maneiro. Essas questões maneiras dão muita vontade de fazer, cara. Olha só, S3 sobre S4. Faz você agora. Antes de eu falar, ó, S3 sobre S4, seguindo a mesma analogia, é igual a quanto? S3 sobre S4. Fala, 3, 2, 1, YZ sobre ZB, certo? YZ sobre ZB. Concorda com isso? O que eu usei aqui? Relação entre áreas. Caraca, professor, que viagem. Pois é, cara. Agora, adivinha o que eu vou fazer? Teorema da bissetriz interna, né? Aqui, ó, cortando o ângulo ao meio lá, né? O que diz o teorema da bissetriz interna? Que YZ está para ZB, YZ está para ZB, assim como CY está para CB. CY está para CB, que é 40. Aqui, ó, não está se multiplicando? CY cortou com CY, 1/4, 0,25. Que é isso, né, gente? Sobe aqui. Linda demais. Uma questão que envolve... Eu me arrepio quando eu faço questão assim, sabe por quê? Porque é a sua aprovação que está em jogo. E se você gosta de estudar, quando você olha para isso aqui, pela proximidade das provas, a gente perde um pouco do gosto, né? Mas quando a gente faz esse tipo de exercício, tem que vibrar. Porque se você entendeu, refaz, para que na próxima vez que você tem que usar esse truque, ele vem assim, ó. Caraca, lembrei.
Caraca, aquele exercício me permitia fazer aquela mecânica. Vou repetir, vai que rola. E é assim que funcionam as coisas, tá? Foi? Rolou? Bom entendimento? Então, desce para a tela aqui comigo. Questão 24. Vamos continuando então, gente? Ritmo frenético. Vamos lá. Dado um triângulo ABC de área 72. Vixe. Ele já deu a área. Isso não é comum, mas tudo bem. Eu vou colocar o A em cima por conveniência. Tá. Porque vai traçar a mediana, né? Ele traça a mediana AM, que mede 12. Tá. Mediana termina lá no ponto médio, né? Isso aqui mede X, isso aqui mede X. E ele disse pra gente que isso aqui mede 12. Tá. Daqui a pouco eu escrevo 12, tá? Traçam-se os segmentos sobre a mediana. Então, esses segmentos vão estar aqui em cima, né, do AM. Traçam-se os segmentos AQ igual a 3 e QP igual a 6. Como isso tudo aqui, gente, é divisor de 12, vamos pegar o menor segmento 3 e vamos dividir em partezinhas assim, ó. Cada pedaço desse mede 3, tá bom? 3, 6, 9, 12. Agora, olha como é que é bom fazer isso, ó. AQ mede 3, QP mede 6. Olha como é que funciona. Deixa eu colocar o 3 do outro lado. 3, 3, 3, 3. Legal? Aí, ó. Vê se não tá funcionando. Sobre AM, que mede 12, 3, 6, 9, 12. Traçam-se os segmentos AQ igual a 3 e QP igual a 3 mais 3, 6. Correto? Sabendo-se que... Pô, maneiro. Já não tô mais tão triste com a questão assim. Sabendo que é o ponto de interseção entre as retas BP. Então, deixa eu colocar o P um pouquinho mais para cima. BP. Deixa eu parar dentro do triângulo. Difícil fazer isso. Tá. Pronto. E QC. Nossa, que bosta de reta. QC. Não foi? Deixa eu tentar de novo. Let me try again. Cara, tá torto. E eu quero que isso aqui fique retinho. Melhorou. Deixa eu reforçar aqui e enganar o cérebro de vocês um pouquinho. Pronto, tá aí. Agora vale até a pena apagar aqui. Pronto, show de bola. E é o ponto de interseção. Eu já não gostei mais. Não, mentira, vamos ver. Qual é a área do triângulo QPE? Ele quer a área desse triângulo aqui. Cara, sem muito plano, assim, vamos começar a escrever algumas coisas aí. Primeiro, esse quadrilátero aqui me atrapalha, eu quero que tenha um triângulo. Podia puxar para o outro lado também, mas parece que assim fica um pouco melhor. E vamos lá, cara. Ó, eu já vejo um negócio aqui, ó. Isso aqui é o dobro disso. Então, se eu chamo essa área aqui de X, chamar de X... S, né? É X, vou chamar de X, tá? Se eu chamo essa área de X, essa área aqui vira 2X, porque é o dobro, tá vendo? Sei se isso é a coisa mais importante do mundo, mas rola, né? Tem um quadrilátero aqui também, deixa eu fechar ele aqui. Opa! Olha o que eu acabei de ver aqui, olha só isso aqui, hein? Todo mundo olhando pro triângulo BQC. Todo mundo olhando para ele? Sim? Nesse triângulo BQC, QM é mediana. Vocês concordam com isso? QM é mediana. E acontece que P é um ponto que pertence à mediana e PQ é o dobro de PM. Logo, P é... Olha que maneiro, baricentro de BQC.
Aqui, ó. Caraca, olha que maneiro. Isso é o dobro disso. O único ponto em cima da mediana que tem a propriedade de dividir a mediana na razão 2/1 é o próprio baricentro. Então, P é o baricentro. Olha que forma louca de concluir que isso é baricentro, né? Isso me diz muita coisa. Isso me diz, por exemplo, que BE é uma mediana, tá? Eu não vou utilizar isso ainda, eu acho. Daqui a pouco a gente vê. Eu não vou utilizar isso ainda porque, aliás, já dá para usar sim. Não sei nem se vai ser necessário, mas E é ponto médio de QC. Porque a única seviana que passa pelo baricentro é a mediana. Então, BE é mediana, já que passa pelo baricentro. Só que se BE é mediana, aí tem que ser ponto médio, e aí que é igual a EC, tá? Mas vamos continuando aqui. Eu acho que fica melhor escrever S, porque eu vou utilizar umas medidas aí. Vou chamar de A, pronto. A de área. Então, isso aqui é A, 2A. Tá. Galera, como BE é uma mediana, eu vou precisar disso sim. Esse carinha aqui se mede X, esse cara aqui mede 2X. Porque o baricentro tem essa propriedade, né? Todas as medianas ficam divididas nessa mesma razão. Então, essa área aqui é o dobro dessa. Então, isso aqui tem 4A de área. Tá legal? Beleza? Que mais? Aqui, ó. As coisas aparecendo aqui, ó. Isso é a metade disso. Então, essa área é a metade dessa, 2A. Isso tudo porque esses triângulos têm as mesmas alturas. Olha como é que as áreas vão se distribuindo, né? Beleza. Última área que eu vou encontrar, eu vou até pintar porque ele não está muito fácil de enxergar, é esse triângulo verde aqui. Até o final, tá? Esse triângulo verde, olha a característica dele. Isso aqui é 1/3 disso aqui. Esse triângulo aqui tem área 6A, ó. 4A mais 2A, 6A. 1/3 de 6 é 3. Então, esse triângulo aqui tem área 3A. Olha que maneiro, né? A gente acabou de concluir que esse triângulo roxo aqui tem área quanto? 3 mais 4, 7, mais 2, 9A. Esse triângulo todo aqui tem área 9A. Só que isso aqui não é mediana, não é ponto médio. Então, o outro triângulo que está do lado, que é esse outro roxo, ele também tem que ter área 9A. Então, a área total é 9A mais 9A, 18A. Só que ele não disse que a área é 72? Né, professor? Pois é. Então, a área é igual a 4. Professor, não tem opção. Claro que não, porque a área do triângulo que ele está pedindo é 2A. Ah, entendi. Então, fica 2 vezes 4, né? Ufa! Graças a Deus, né, professor? Sim, graças a Deus. Deixa eu só ver se eu fiz tudo certinho. Porque acho que teve algum erro. É 2A. Aqui é 2A. Perdão. Alguém... Daqui a pouco alguém tá falando no chat aí isso. 4 mais 2, 6, mais 2, 8. 8A. Aí fica... 8. Só um minuto, gente, rapidinho. Isso aqui fica 16. Aí agora fica melhor não escrever, né? 72 sobre 16. Isso aqui deixa na forma fração mesmo. Dá para dividir por 4, né? Aqui em cima fica 18. E aqui embaixo fica quanto, professor? Fica 4. Dá para dividir mais uma vez. 9 meios. Pronto, legal. E daí, professor? Não tem 9 meios na resposta. Sim, claro, porque eu quero o dobro, né? Ah, é o dobro. Estou esquecendo, professor. Isso. Aí cortou, isso deu 9. Perdão aí, tá, gente? Letra C. Ah, alguém já falou ali. É 2A, mestre, no triângulo ABQ. É isso mesmo, cara. Muito thank you.
Galera, sobe aqui comigo. Ficou um pouco mais claro essas questões de relações entre áreas? Pouquinho mais claro, né? Tem triângulo de mesma área, de mesma altura, dividiu as bases, mesma divisão entre as áreas. Viu quantas vezes que eu utilizei isso aqui? Ah, isso é o triplo disso, portanto essa área é o triplo dessa. E aí vai indo, entendeu? Eu não sei se essa é a única forma de resolver a questão, provavelmente não. Mas eu duvido que exista alguma mais simples. Duvido. Tá bom? E ali eu coloquei 3A porque eu coloquei a metade de 6. É 1/3 de 6, tá? Por isso que é 2A. Tudo bem, gente? Muito bom. Bom, teste na tela então pra gente continuar. Questão 25. Vamos lá. Deseja-se revestir uma área retangular de 198 centímetros de comprimento e 165 centímetros de largura com um número exato de lajotas quadradas, de tal forma que a medida do lado dessas lajotas expressa por um número inteiro seja a maior possível. Eu não devia ter colocado essa questão aqui, mas tudo bem. Uma questão de MDC. É por causa da área, né? Mas enfim, para você fazer essas coisas, você faz assim. Só para explicar, já que eu coloquei a questão, deixa eu explicar o que ela está querendo. É quase um quadrado, né? 198 é razoavelmente perto de 165. Então, 198, 165. Eu quero colocar lajotas aqui nesse terreno retangular, né? De forma que eu tenha a maior quantidade de lajotas quadradas possíveis. Então, eu tenho que descobrir qual é o MDC entre 165 e 198. Vamos fazer isso? Vamos dar por 2. Lembrando que isso não é fatorar. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Dá por 3. Dá por 3. Aí fica 3 vezes 5, 15, 5. 3 vezes 6, 6. Agora dá por 11. Aqui fica 5, aqui fica 6. Pronto, o MDC é 33. Nem precisava ter calculado, tá? O MDC, basta esses numerozinhos aqui. O que isso significa? Significa que eu preciso de lajotas de 33 centímetros de lado para caberem aqui. E quantas que vão caber em cada parte? Aqui vão caber 5 e aqui vão caber 6. Quantas lajotas tem? 6 vezes 5, 30. Gabarito letra B. Questão 26. Vamos lá. Com a ponta seca de um compasso, que é a ponta que você fixa, né? Colocada no centro de um quadrado de lado 2, traça-se uma circunferência de raio R. Esse quadrado eu quero desenhar maior. Tá aí. Então, nós temos aí um quadrado, né? E a ponta seca do compasso está aqui. Lembrando que esse quadrado tem lado 2, tá? Observa-se que cada arco da circunferência externo ao quadrado tem o dobro do comprimento de cada arco interno. Deixa eu te mostrar o que isso significa, tá? É um dado um pouquinho estranho, né? Então, eu vou mostrar isso para você. Deixa eu só marcar uns pontinhos aqui para me ajudar. Aqui. Caraca. Caraca, essa caixa de diálogo, cara, é muito chato. Pronto, eu marquei uns pontinhos aqui. Queria desenhar um bom círculo. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Calma aí. Ah, por onde eu começo? Tá, vai por aqui. Não. Aqui. Tá quase. Opa, pronto. Cara, até que ficou bom.
E eu marquei uns pontinhos aí para a gente ajudar, né? Ajudar a gente a reconhecer o início e o final desses arcos que eles ficam comentando aí. Cara, agora fica um pouco mais fácil de você entender o que ele quis dizer. Existem uns pedaços de arco que estão para fora. E existem alguns outros pedaços que estão para dentro. Você vê isso? O que ele disse é que os pedaços que estão para fora medem o dobro dos pedaços que estão para dentro. Foi isso que ele quis dizer. Tá legal? Lê isso, ó. O comprimento do que está fora, cada arco de circunferência externo tem o dobro do comprimento do arco interno. Isso significa que, deixa eu apagar essas setinhas aqui. Isso foi só para você reconhecer. Vou fazer até o seguinte. Eu vou pintar esses arcos externos de outra cor. Só para você ver. Agora eu posso falar arco verde e arco vermelho. Se você disser que esse arco vermelho tem comprimento x, x, x e x, o comprimento verde é 2x, 2x, 2x e 2x. Legal? É isso que ele quis dizer, tá? Difícil é ver a figura, né? Agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Bom, qual é a área da região interseção do quadrado e do círculo? Ele está querendo saber essa área aqui. Certo? Não inclui essas partes roxas aqui. Tá? Ele quer só a parte laranja. Como é que a gente pode fazer isso? Isso aqui é quase técnica Epicard de resolver questão. Olha só. Calcula essa área verde aqui. E depois disso, é só multiplicar por 4. Porque essa formação que a gente fez aí aparece 4 vezes, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá legal? Então tá aí, eu tenho que achar essas duas áreas. O que são essas figuras? É um triângulo equilátero de lado... A gente vai ter que achar, né? Como é que a gente acha, professor? Ah, a gente pode... Deixa eu ver. Pronto, já foi. Aqui, ó. Quanto é que mede isso aqui? 1. Por quê, professor? Porque esse quadrado tem lado 2, correto? Ah, tá. Ah, legal, né, professor? Isso. Calma aí. Agora a gente pode... Sei lá, tem tanta forma de achar o lado. Eu quero achar o lado disso aqui. Então, vamos chamar isso aqui de L. Para a gente achar esse lado, pode usar trigonometria, pode usar triângulo egípcio. Eu vou usar trigonometria dessa vez, só para variar, tá? Esse ângulo aqui mede 30 graus, certo? Deixa eu explicar. Eu esqueci de explicar, né? Deixa eu explicar por que eu sei esses ângulos. Eu tô esquecendo de explicar os ângulos, né? É porque, pra mim, eles aparecem razoavelmente óbvios, mas... Não, aliás, isso, pra mim eles aparecem razoavelmente óbvios aqui porque eu tô com a figura na minha cara, né? Aí, eu não sei se você tá conseguindo enxergar. Você pode estar com a resolução baixa, não sei. Mas vamos lá, eu explico, não tem problema nenhum. Olha só. Esse arco aqui mede 3x, certo? Esse arco aqui também mede 3x. Esse arco aqui também mede 3x. E esse arco aqui também mede 3x. Bom,
Então, eu tenho a circunferência dividida em 4 partes iguais. 360 dividido por 4 dá 90. Isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo reto. E esse ângulo reto está dividido em 3 partes iguais. Se eu pego o ângulo reto e divido em 3 partes iguais, é 30 graus para cada pedaço. Por isso que eu posso concluir que esse ângulo aqui é de 30 graus. Beleza? Então, eu estou explicando justamente isso aqui. Tá beleza? Aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Tá bom? Agora sim. Aí agora eu posso usar a trigonometria, se eu quiser. Vou usar o cosseno de 30. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso aqui dá raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado. L raiz de 3 é igual a 2. L vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a gente acabou de encontrar o valor do lado do nosso triângulo. 2 raiz de 3 sobre 3. E aí, acho o triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero. Isso dá, como é que é a área? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Beleza? Aí isso fica assim, 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Aí isso vai ficar assim, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado 9, aqui fica a raiz de 3 e aqui tem um sobre 4. Corta 4 com 4, isso dá raiz de 3 sobre 3, se eu não errei conta. Isso é a área do triângulo equilátero. A área do setor é alfa π vezes o raio ao quadrado. O raio é L. Dividido por 360 graus. Corta aqui, isso aqui dá 12. Aí isso fica π vezes 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 ao quadrado, 9. Tudo isso dividido por 12. Deixa eu ver se eu fiz tudo certinho. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. É isso aí. Tá. A minha dica que eu dou é que você já considere que o π é 3. Porque aí 3 vezes 3 dá 9 e vai embora. Isso aqui dá 4 sobre 12. 1/3. Então, eu acabei de encontrar que a área do setor é 1/3. A área do triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 3. Certo? Portanto, a área daquela figura que eu procuro, que é essa partezinha aqui, é isso mais isso. Vai ficar 1/3 mais raiz de 3 sobre 3. Isso dá 1 mais raiz de 3 sobre 3. Mas eu quero 4 vezes isso. Então, vai ficar 4 mais 4 raiz de 3 sobre 3. E aí, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E felicidade, né? 4 mais 1,7 vezes 4 dá 6,8. Isso dá 10,8 sobre... Caraca, troquei o denominador do nada. Atenção, professor. Isso. Isso aqui dá 3,6. Gabarito. Letra E. Ok? Vamos lá? Isso também é uma questão difícil, tá? 2 tangentes a uma circunferência de raio igual a 2 centímetros partem de um mesmo ponto P e são perpendiculares entre si. Tá. Então, reta tangente. E outra reta tangente. Show, show de bola. Ele disse que essas retas são perpendiculares entre si. Beleza?
Show? Será que eu posso apagar isso aqui? Posso. Legal. O que mais, professor, que ele diz? Ah, ele diz que o raio é 2, né? Então, deixa eu fazer isso aqui. Olha o mesmo quadrado se formando aqui, ó. De novo, ó. Quadrado. Por quê? Esse ângulo é reto. Esse ângulo é reto. Então, esse terceiro também é. Essa medida é igual a essa. Então, tudo isso aqui mede 2. Certo? Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 2. Muito bem. Qual é a área? E aí, agora, olha o que ele fala. Olha que difícil. Da figura limitada pelo conjunto de todos os pontos P que satisfazem as condições dadas. Galera, sabe por quê que ele fala todos os pontos P? Sabe por quê? Porque tem um ponto P aqui que também satisfaz. Se você traçar duas tangentes, elas também são perpendiculares. Tem outros pontos P que também satisfazem, tipo, esse ponto aqui provavelmente também satisfaz. Aqui, aqui, perpendicular. Existem infinitos pontos P que satisfazem essa propriedade. E todos eles vão estar sobre esse círculo aqui. Certo? Todos eles vão estar sobre esse círculo, tá? Eu vou fazer uma construção no GeoGebra daqui a pouco para te ajudar. Mas só para você já calcular a área, isso aqui é o raio, é a diagonal desse quadrado, 2 raiz de 2. Portanto, a área desse círculo, ele quer saber a região delimitada pelos pontos, é a área desse círculo aqui. Π vezes raio ao quadrado. Isso dá π vezes 8, que dá 8 vezes 3,14 aproximadamente. Isso dá 25,12, que está entre 25 e 26. Apesar de que se você escolhesse 3, ficaria entre... Se você escolhesse uma aproximação como 3,1, ficaria 24,8. Aí poderia ser a letra D, né? Para mim, tem 2 gabaritos, porque ele não disse qual é a aproximação de π que você quer, né? Podem ser qualquer uma dessas duas, tá? Mas para o π certinho, é a letra E. Show, jovem! Estamos aqui no GeoGebra. Se você percebeu um corte aí no vídeo, foi para poder te trazer para o GeoGebra, para eu poder fazer essas construções com você, ok? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que aqueles pontos estão num círculo de verdade, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um círculo. Tá aí. Eu quero ocultar isso aqui. Vamos deixar de exibir esse objeto. Eu vou arrastar isso aqui para cá para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma reta tangente. Vamos supor assim. E eu vou construir um quadrado. Ah, eu não cliquei no polígono regular, né? Polígono regular. Quantos lados eu quero? Eu quero 4 lados. Tá aí. Percebe que isso é um quadrado, né? E aí você percebe também o ponto de tangência aqui. E aí você percebe que quando eu movo o quadrado, esse ponto de tangência se move em torno de um círculo. Deixa eu traçar esse círculo para você. Aqui, tá, pá. Tá? Então, agora vamos mover. E você percebe que esse ponto,
ele se move em torno de um círculo. E o raio desse círculo é a diagonal do meu quadrado. Tá legal? Muitas coisas se movem em círculo, né? Nem tudo, tá? Nem tudo se move em círculo. Por exemplo, se você pega uma reta e desenha uma outra reta paralela a ela, aí eu vou apagar esses pontos todos que estão aqui. Esse ponto para de exibir, esse ponto para de exibir, esse ponto para de exibir. E eu vou pegar 3 pontos em cima dessa reta. Ué, professor, o senhor apagou? É porque agora eles estão presos. Antes eles não estariam. Agora eles estão presos aqui. E eu vou construir um triângulo, tá legal? Tá aí, triângulo. Vou traçar 2 alturas. E esse ponto aqui acabou de se tornar o ortocentro. Tá legal? O ortocentro, não preciso mais das retas. Fique claro que isso aí é o ortocentro. Pronto, sumiu. O ortocentro, quando eu deslizar esse ponto aqui, ah lá, professor, tá andando em círculo. Não tá, não. Eu vou colocar aqui a ferramenta de lugar geométrico para você ver qual é a figura que ele está se movendo. Ele está se movendo em uma parábola. Olha só que maneiro. Deixa eu botar isso aqui de vermelho para eu poder ver melhor, né? Isso. Olha aí, ó. O ortocentro. Aqui está o obtusângulo, por isso que saiu do triângulo. Ele se move em relação a uma parábola. Então, as coisas não se movem sempre em círculo, não. Quando um vértice de um triângulo, então, se move paralelamente ao outro lado, o ortocentro descreve uma parábola. Uma parábola que, se você transformar isso aqui em eixo X, as raízes são os pontos de interseção dos vértices com o eixo. Tá legal? Maneiro, né? Muito bem. Bom, sobe aqui comigo. Bom, então, quando coisas se movem, nem sempre as outras coisas que se movem juntos se movem circularmente. Por exemplo, aqui, você viu que à medida que eu ia deslizando o vértice oposto a esse lado, paralelamente ao lado, o ortocentro descrevia uma parábola. E isso é um teorema, inclusive. Tá bom? Show de bola? Nós já estamos aqui quase estourando o nosso tempo. Então é o seguinte, jovem, a gente vai fechar esse bloco por aqui. A partir do próximo bloco, você continua resolvendo as questões a partir do número 27. E aí, a gente continua para a nossa vitória no final. Tudo bem? Um abraço para você e até a próxima.